Som. Bom dia a todos. Um ótimo domingo a todos nós. Bom, passar primeiro os recados, a Cris já deu adianto, mas vamos lá. Bom, então nós temos palestras aqui toda segunda, terça e quinta, todas as 20 horas, com atendimento meia hora antes. Às quarta-feiras temos atendimentos, as palestras às 14 horas. Sábado às 15 e após a palestra temos uma entrega de lanche para o pessoal que mora na rua aí. Todo segundo sábado de cada mês temos a entrega das cestas básicas, feita aqui mesmo no centro a partir das 9 horas. Às sexta-feiras temos nosso grupo de apoio aos dependentes químicos e familiares. Portanto, neste dia não tem palestra aberta ao público. Em novembro, dia 2, 3 e 4, teremos a viagem para Araxá, Sacramento. Para fazer a reserva, só procurar o pessoal, a Sandra, a Cris, o Mauro, e para fazer as reservas aí. Bom, agora vamos tranquilizar o nosso coração, limpar os nossos pensamentos, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, a Jesus, a todos os nossos protetores e mentores espirituais que aqui estão conosco, nos dando toda a paz, tranquilidade, para que possamos iniciar esse nosso domingo com uma sementinha a mais da palavra, dos ensinamentos e dos conhecimentos de nosso Pai. Peçamos muita luz, tranquilidade, que Jesus ilumine nosso palestrante do dia, o Mauro, para que ele traga para nós todo o ensinamento necessário para daqui possamos compartilhar com nossos irmãos que aqui não puderam estar. Assim seja. Bom dia, gente. Aê, que super bom dia, isso é muito bom, nos enche de energia e satisfação. Te colocar numa fria, né, querido? Mas tudo bem, faz parte. Tem que, né, saiu na chuva para se molhar, né? Então vamos lá, temos que trabalhar, isso é muito importante mesmo. Antes de começarmos a nossa explanação do tema de hoje, eu gostaria de avisar os nossos amigos, os internautas, os nossos amigos que nos acompanham pela Rede Mundial de Computadores, né, e dar um aviso, né? Eu agradeço àquela pessoa que abriu uma página do Facebook com o nome da nossa casa, mas eu vou pedir para essa pessoa que teve essa bondade de abrir, que possa também retirar e fechar, porque tem informações erradas lá, não sei quem foi que abriu, o logotipo da casa está errado, a fundação da casa está errada, então tem várias informações erradas que a maior da boa vontade essa pessoa teve, então eu solicito para ela também com essa boa vontade que possa fechar esse Facebook, né? Inclusive alguns companheiros nossos já até, como se fala? Adicionaram, né, a sua rede. Então eu aviso a todos vocês que nós estamos preparando um perfil da nossa casa, mas esse que está ocorrendo, que estão recebendo o convite, não é o da nossa casa, tá? Para vocês terem uma ideia, lá fala que a inauguração da casa é em 1961. Não é. Não é mesmo, tá bom? Então a partir daí a gente já viu que teve uma boa vontade, mas contudo não é bem assim que funcionam as coisas, ok? Dito o recado, e aliás, faz parte até, se for uma introdução, né, eu combinei com essa pessoa para fazer isso, por causa que o tema é arrependimento e reparação. Tá? Então vamos procurar entender o que a nossa amiga Joana de Ângeles, junto com o Divaldo, quiseram passar para nós a respeito do arrependimento e reparação. Bom dia. Então a gente já percebe o seguinte, né? Quem aqui
né? Quem aqui realmente se arrependeu de alguma coisa? Opa, já temos uma mão ali, outra mão ali, muito bem, né? Várias coisas ali, né? Agora a gente tem que pensar o que é este arrependimento. Porque quando nós colocamos na situação de se arrepender, é que alguma coisa você fez que julgou errado, certo? Você se arrependeu disso. Eu posso pegar uma pedra, jogar para cima, o que vai acontecer? A pedra vai cair, lei da gravidade, e pode cair na minha cabeça mesmo. Então, muitas vezes, nós somos os próprios mentores das nossas dores. É aí que a gente tem que começar a entender, né? E o arrependimento sincero constitui elevada conquista do sentimento humano. Então, se de repente, no ato de uma discussão com alguém, um ente querido, muito provavelmente, a gente acaba falando coisas que não deve, a gente acaba tendo atitudes incorretas. E com isso, magoa, prejudica, chega até a humilhar a outra pessoa que está debatendo conosco. Se, naquele exato instante, no clamor da chama do envolvimento, todos nós, eu me incluo e todos vocês também, quando nós não temos uma elevada conduta ética e moral, ao ponto de a gente não entrar em choque com uns com os outros, porque nós sabemos que quando a porca torce o rabo, as coisas ficam, né, meio assim, rusga, discussão, porque eu tenho que ter sempre a última palavra, a minha palavra que vale, aquela coisa que a gente sabe que é o dia a dia da gente. Mas, se no momento do auge do clamor da batalha, né, você depois vê que pisei na bola, e aquele pisar na bola saiu de dentro de você sinceramente, que você se sentiu arrependido de ter falado tal coisa, e naquele exato instante você fala o contrário, ou seja, desculpe, meu irmão, eu me exacerbei, eu fui além da conta, não foi minha intenção, peço aí é um gesto de humildade. Então, eu tenho que ter este arrependimento e logo em seguida eu tenho que fazer o quê? A reparação deste meu erro. Então, não é simplesmente depois sair de casa, cada um vai para um canto e depois falar, olha, não devia ter feito aquilo. Mas ele também me humilhou. Sabe essa vírgula que nós colocamos? Esta vírgula, né, nós somos aqui advogados, sabe que vírgulas nas leis são fantásticas, né? Vírgula e um acentinho muda completamente o texto. Então, esta vírgula e este acento que nós colocamos não quer dizer que foi 100% arrependido. Então, o arrependimento tem que ser sincero, tem que sair de dentro de nós, e não basta simplesmente nos arrependermos. Nós temos que reparar as nossas faltas. Exemplo, vamos pegar um exemplo, a sociedade civil. Alguém que comete algum delito, ele acaba sendo condenado por aquele delito que ele fez, ok? Passa lá X anos, né, cumprindo a pena que lhe é de direito, enfim, essas coisas mais no meu âmbito falar esse tipo de coisa. E o que acontece? Ele está lá, cerceado de sua liberdade, e ele estaria arrependido? Nós não sabemos, sim ou não. Pode estar, pode não estar, pode estar sendo vítima da sociedade, pode estar sendo acusado por algo que não fez. E nós sabemos que tem leis e leis, causas e causas, e nós sabemos que as coisas são complicadas mesmo, né? Mas aqueles que tiveram a oportunidade de fazer esse trabalho social, de visitar esses internos, e levar lá para ele uma palavra, um abraço, é fabuloso, é um trabalho que eu recomendo a todos, né? Tem que ter um pouco de estômago, porque você vai ter que deixar o teu orgulho, a tua vaidade de lado para poder chegar até lá e encontrar situações bem interessantes. E a gente percebe que naquele seio, naquele movimento, naquela sociedade, muitos estão arrependidos. Muitos, e sinceramente arrependidos. Agora, como que eles podem reparar o erro que eles cometeram? É lógico, aqueles que porventura chegaram a tirar a vida de alguém, não tem como colocar essa vida de volta, né? Mas ele pode sim
fazer um trabalho, né, de auxílio, de amparo às pessoas que estão em volta, para que não cometa o mesmo erro. Então, que ele sirva de exemplo. Assim como foi dito aqui, nós temos trabalhos às sextas-feiras com dependentes químicos. Quem somos nós para julgar ou apontar a alguém o problema daquela pessoa? Isso aqui é uma doença muito séria. Não é vagabundice, como dizem por aí, não é a pessoa que é fraca. Não, isso é uma doença. Então, se ele tem essa noção, né, que ele está doente, que ele precisa mudar, esse é o arrependimento. E a reparação vai estar onde? Frequentando esses lugares que a casa, por exemplo, oferece, e como outras casas também oferecem. E aí ele vai dando o exemplo dessa reparação do erro que ele cometeu. Não somos nós que vamos julgar. É ele mesmo, a pessoa que tem a ciência do erro, ou seja, se arrepende, e logo em seguida faz uma ação para refazer esse erro. O indivíduo certamente tem o direito de errar. Nós somos humanos, né? Estamos no planeta Terra. Aqui é um planeta que ninguém nasceu para ser santo. Nós não estamos aqui dentro de centros, dentro de escolas de doutrina, ou de templos, seja qual for a religião, a busca de uma santidade. Nós somos homens, nós somos carne, nós somos fracos. Nós somos fracos. Estamos trabalhando, buscando, melhorando, nos arrependendo dos nossos erros, nos reparando essas faltas, mas nós somos fracos. É uma resposta que vocês vão ter dentro de você. A força que vocês vão estar enrijecendo o teu corpo vem da onde? Vem da prática do Evangelho. Então, eu entendendo Jesus, eu aceitando Jesus, eu colocando em prática as mensagens evangélicas de Jesus, aí eu posso começar a ter força e seguir adiante. Pois, não é simplesmente ficar pregando versículo tal, página tal, não é isso. Porque o verbo do nada lhe diz. O que importa são as ações, o ato de fazer, de ir e demonstrar para você, não para os outros, para você que você sim é um homem integral, é um homem que busca acertar mais e errar menos. Mas ainda nesse estágio que nós estamos, nós vamos errar. E quando errar, não é se culpar. Quando errar, é parar, é refletir. O que é uma febre, gente? Né? Temos alguns médicos aqui presentes. Né? Então, febre é alguma coisa no organismo avisando para aquela pessoa que tem alguma coisinha errada. Saiu do trilho, está alguma coisinha lá dentro internamente que não está muito bem. Então, é um alerta, é um despertar, não é isso? Então, quando nós... eu tenho a febre, eu tenho que puxar o freio de mão. Estou exercendo uma atividade muito forte, estou me desgastando, não estou me cuidando, o meu corpo apita. Então é puxar aquele freio de mão. E o arrependimento também é esse freio de mão. Será que de repente eu não estou falando mais e ouvindo menos? Será que de repente eu não estou falando alto enquanto devia falar mais baixo? Vocês entendem o que eu quero dizer com isso, né? Que às vezes nós temos situações que temos que ser firmes, enérgicos, é normal, é o dia a dia da nossa vida. Mas a mesma energia que Jesus teve, aquela energia amorosa de chegar e colocar e falar para as pessoas firmemente, e as pessoas olharem e falar, o cara está certo, né? E não discutir com ele, não tinha como discutir, né? Os grandes sábios, né? Os grandes doutores da lei, né? Não pedir ajuda para Jesus, orientação para Jesus, e ele que nada, né? Teoricamente, né, perante os padrões da época, ele não tinha a cátedra, né, o diploma de hoje em dia de doutor, né, e ele sabia de tantas coisas. Então, é isso. Será que eu não sou convidado a fazer esse arrependimento internamente? E o primeiro passo tem que ser dado por nós. O indivíduo certamente tem de errar, condição normal da sua humanidade, nós somos homens, né? Prosseguir, porém, no comportamento insano ou danoso significa primitivismo. Né? Então, uma coisa é nós podermos errar. A outra coisa é persistir no erro. Aí a gente vai entender aquela passagem evangélica que fala, né? Quem muito sabe, muito será cobrado.
que é isso? É uma passagem tão enigmática, né? Que vai, pô, então desse jeito eu quero ser ignorante ad eterno, porque daí eu vou receber poucas chibatadas, né? Porque quem muito sabe também será dado muitas chibatadas pelo seu erro. Então, poxa vida, então se eu sei, eu sou mais cativado. Por quê? Por causa que quando a pessoa não tem o conhecimento, atenuantes e agravantes, né? Então, os atenuantes é forçar mais. É isso? Não, contrário. Ao contrário. Os atenuantes ameniza e os agravantes força, né? Então, o meu atenuante é, eu sou ignorante, eu não sei que esse negócio aqui é de metal, eu não sei. Agora, se eu sei que isso aqui transmite para uma rede mundial e eu falo besteira, não tem ninguém que fala besteira, se eu falo besteira para os demais aqui, é uma culpa, né? Então, veja a responsabilidade que nós temos, todos nós. Vocês enquanto pais, enquanto educadores, enquanto profissionais liberais, profissionais autônomos, profissionais em todas as áreas, nós temos responsabilidades. As nossas ações vão refletir diretamente nas pessoas que estão em nossa volta. Então, se eu quero me candidatar a um cargo público, né, uma coisa assim bem natural e bem atual, né? Estamos em véspera de uma eleição, para quê? Para ganhar dinheiro, para pisar nos outros, para ser uma pessoa pública e notória, ou quero ajudar essas criaturas? Então, veja, então por causa da falta do conhecimento de muitas pessoas, acabam sendo eleitos as mesmas pessoas com os mesmos ideais primitivos. Então, vamos pensar nisso, como a gente pode fazer para mudar esse tipo de coisa. Por si mesmo, embora seja um passo significativo na elevação do caráter, o arrependimento não basta. Faz-se inadiável o dever de ressarcir os prejuízos. Ressarcir os prejuízos. Vamos dar um exemplo assim na prática do dia a dia. Quando nós, trabalhamos, temos nossos rendimentos, no final do mês tem aquele contra-cheque que chega, que no dia seguinte já acabou, mas o contra-cheque, esse é um outro caso, não é que chega, né? Agora, o que vai fazer, não sabemos, né? Mas aquela coisa de você, de repente você tem que ressarcir os seus prejuízos, não é isso? Você comprou algo que de repente não saiu, de repente saiu fora da sua contabilidade e você fala, puxa vida, agora eu tenho que correr atrás do prejuízo. Nessa expressão nós falamos, correr atrás do prejuízo, atrás da duplicata, da promissória, até todos esses termos aí, né? Então, essa duplicata e essa promissória física, eu consigo imaginar, consigo planejar, não consigo fazer isso? Então, tá, eu vou ganhar X, desse X tanto vem para cá, vai me sobrar. Eu tenho como fazer esta conta, certo? E o nosso planejamento moral, como é que eu faço? Esse planejamento de, poxa vida, então, ao invés de eu falar mais, gritar mais alto, me impor, não ouvir, ser uma pessoa rancorosa, que tal a gente começar a fazer o contrário? Porque nós também temos um saldo, né? E temos que correr atrás do prejuízo da nossa parte moral. E esta é a grande dificuldade do homem. É onde permanece algumas pessoas, alguns seres, ainda enraizado em situações muito primitivas. Apego a muitos detalhes insignificantes, as avarezas da vida, a ganância exacerbada, o orgulho, a flor da pele, o egoísmo, e tudo isso, todas essas chagas da humanidade, a gente começa a ver, começa a observar. E quanto de contrapartida, o contrário, a gratidão, o respeito, o amor, a caridade, a serenidade, a gente quase não enxerga. Por que será que a gente sempre consegue ver, ouvir e imaginar o feio e não conseguimos ver, imaginar o belo? Um exercício prático rápido que nós fazemos assim, ou pedagogo falando, né? Então, eu quero que vocês imaginem mentalmente a imagem do céu. Uma nuvem aqui, uma nuvem acolá, uma parreirinha acolá. Monótono, né, gente? Agora, imagine como é que é o inferno. Uau! Nós já fizemos mil ideias de como seria esse inferno, né? Chamas, labaredas, aquela coisa toda. Por que esse repertório tão ruim que nós carregamos dentro da gente?
A gente olha para um quadro e vê, putz, mas isso aqui meu filho fazia também, de 3 anos de idade, ele fazia igualzinho, né? Nós sempre temos uma palavra negativa, por que não usar a palavra boa, que o nosso próprio Deus pensou muito? A gente sempre tem, né? Se você fala, aponte a qualidade daquela pessoa, complicou. Mas você viu a calça que ela veio, Fê? Nossa, que calça estranha. A gente já bota reparo em tudo. O gênero feminino então nem se fala, né, gente? Mas toda essa parte também, né? Então a gente percebe que em nós ainda existe esse animal, esse ser brutal que está aqui, quer sair, e com a graça de Deus, através das reencarnações benditas, nós estamos aí sim fustigando este animal que há em nós. Este bicho-homem que habita nós é que nós temos que conduzi-lo a uma humanidade. Então, a gente tem que entender que o espírito, como é eterno, o espírito que evolui sempre, ele tende a cada dia mais fustigar, ocultar este bicho-homem. Porque nós fazemos dentro das eras pretéritas, das eras lá para trás do passado, quando nós estávamos aqui habitando esse planeta primitivo que era, onde eu tinha que rasgar com as minhas garras, com as minhas próprias mãos, o alimento para poder me sustentar, para me defender de tribos que vinham querer ligar comigo, eu inventava armas pontiagudas, enfim. A história da humanidade nos apresenta toda uma evolução de uma espécie, a espécie humana. E em todo esse momento dessa história houve muitos conflitos. Mas, vocês já repararam, desde quando terminou a Segunda Guerra Mundial, 1945, já se vão mais de 70 anos, praticamente 75 anos se passaram, sem que o mundo estivesse envolvido em guerra. Mas guerras localizadas, um país contra o outro, é uma coisa. Mas uma guerra que gera milhares de vítimas mundiais, então, é o período mais longo da nossa história humana não, da história terrena, que estamos em paz. E repararam isso? Olha que coisa bacana, né? Então, a Terra, o planeta Terra, está 75 anos em paz. É um excelente sinal. Vocês viram? Alguém já veio falar isso para vocês? Nós paramos para pensar nisso? Não, mas a gente vê, o cara matou 200, não sei o que, a gente sempre tem essas imagens negativas para nós. O que quer dizer isso? Aí a gente vai começar a entender quando se fala que a Terra está passando por um processo de mudança, caminhando para um mundo melhor. Não é verdade? E a prova não é essa? 75 anos de paz. Hoje nós observamos que as pessoas se preocupam um pouco mais uns com os outros. As pessoas estão começando a mudar seus comportamentos. As nossas crianças logo cedo já têm uma visão ecológica, não esse eco chato, mas uma visão ecológica de que tem que preservar determinadas coisas, apagar a luz, a consumir menos água. A palavra sustentabilidade já se fala já de uma maneira mais clara, embora as pessoas não conheçam ainda o termo corretamente. O que é isso? É o arrependimento do planeta de tantas mazelas que nós fizemos a esse planeta azul. Quantas coisas erradas o homem fez nesse planeta. Destruindo suas matas, poluindo seus rios, poluindo a sua atmosfera. O lixo espacial durante o período da Guerra Fria é algo assim absurdo. Algumas imagens mostram o planeta Terra em volta dele como se fosse uma aura totalmente de entulhos espaciais. E cada vez que sobe um foguetinho, metade do tamanho dele já fica espalhado na estratosfera. Complicado. Então, hoje o homem está olhando para o planeta e está vendo o planeta precisando de socorro. Nós estamos assistindo aí o degelo da calota polar, cada vez mais, as transformações. Então, o homem está se arrependendo dos erros que eles cometeram no passado. E através de tecnologias, através de apoios mútuos, de uma paz contínua, começa agora sim, ele se arrependeu e está procurando reparar o erro que fez no passado. Então as crianças já vêm para cá com uma outra preocupação. Acredito que vocês que são pais de filhos pequenos, se você jogar um papelzinho no chão, você vai levar a bronca dele.
Pô, pai, não é para jogar no chão, tem um lixo ali e tal. Então, é diferente. Ah, é criança índigo. Gente, muito termo técnico para pouca coisa eficaz. Ah, uma coisa, outra coisa. A gente tem que saber que as transformações acontecem gradualmente. Olhemos para o nosso passado, né? Nós, acredito que todos vocês, né, tem um tio, uma avó que veio lá do interiorzinho, né? E lá, elas dormiam com as galinhas, né? Nessa expressão, dava 6h30, 7 horas, tocou um domingo, não tinha mais nada que fazer, sertãozão lá. E hoje, né? Hoje mudou muita coisa. A gente vê, né, que o meu dia, acredito que o dia de vocês também não tem 24 horas. Né? Não é possível. Tudo que eu faço em 24 horas não é possível. Alguma coisa está errada, né? 24 horas é muito pouco tempo. E a gente, né, quando criança, você não via a hora de chegar o Natal, né? E demorava para chegar o Natal. Nossa Senhora. Nós estamos no dia 2 de setembro. Vocês perceberam? O tempo está assim. É impressionante a velocidade que nós vivemos hoje. E nessa velocidade, muitas vezes, nós não temos tempo de nos arrepender. Porque já fiz e fiz. Então, antes de ir fiz, vamos tentar parar. Porque o fazer, né, o ato, a fala que você praticou, saiu. Então, se nós não temos ainda o discernimento de não praticar, de não falar, de não fazer, que nós estamos caminhando para isso, ter sim, se eu fiz por ser rei, me arrependo que eu fiz. E aí ter a hombridade de pedir perdão. A hombridade de, não apenas pedir perdão, o que eu posso fazer para apagar esse erro que eu fiz contigo. Você vai fazer a sua parte, se o outro vai aceitar ou não, é problema dele. Mas tem que partir de nós o primeiro passo. Eu não, ela que vem falar comigo. Eu não, ele que vem falar comigo, porque ele me magoou. Essa mágoa fica onde, gente? Impregnada em nós. E se nós olharmos também, vamos pegar um pouco mais o texto evangélico, nós vamos ver lá grandes arrependimentos, para nós ficarmos apenas no Novo Testamento, né, na vida humana do Mestre Jesus, o qual, né, ele atendeu, abraçou a todos sem distinção, sem menor, você sim, você não, ele pegou a todos. Nós temos a figura de Pedro, Simão Pedro, né, aquele cabra macho, como diríamos aqui hoje, né, um cara que sempre falava alto, era bruto, foi o cara que mais chegou junto, né, falou, discutiu, mas era a compreensão de Pedro naquele instante. E Jesus via em Pedro, nessa liderança, nesse espírito forte que ele tinha, uma pessoa que não era simplesmente fácil de lidar, mas pela personalidade firme dele, ele via um grande precursor de suas palavras. Mas não estava ainda preparado como foi escolhido. Tanto não estava preparada que Pedro é um dos protagonistas de uma passagem assim, belíssima de exemplos para nós. Quando negou Jesus. Ele que de prontidão, em plena última ceia que teve com o mestre, ele falou que sempre estarei do seu lado, vou com você até a morte. Aquela coisa, né, abrupta de falar, sem pensar. E Jesus, antes que o galo cante, você irá me trair 3 vezes. Imagina, eu sou... E dito e feito. Pedro renega, né? E acaba, nessa renegação, sofrendo uma dor na alma extremamente forte. Ele se arrepende piamente, só que não tinha mais o que fazer. Jesus estava crucificado. E ele, que falou que seguiria o mestre até a morte, não. Então imagina a dor que essa criatura estava sentindo. E o que fazer para reparar este ato? Uma vez que Jesus morreu, não tinha mais como fazer. Eis então que o mestre vem nos ensinar que a morte não existe. E Jesus, então, aparecendo a Pedro no lago de Tiberíades, calmamente, né, pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro fala: claro, mestre, que eu te amo. De novo, Pedro: claro que eu te amo. Né? E Jesus: Pedro, você me ama? Mas eu falei já que te amo. Quando o mestre pergunta pela 3ª vez, aí Pedro descobre, caiu a ficha, nós dizemos hoje em dia, né? E, poxa, então Jesus está me perdoando realmente. Jesus não precisava perdoar, mas precisava mostrar para Pedro que esse arrependimento que ele sentiu já estava absorvido por Jesus.
Né? Então, a reparação de Pedro, então tá, mestre, então agora eu sei o que eu tenho que fazer. Então eu vou fazer. E aí perdeu todo o medo e foi ser o grande apóstolo que sempre foi, Pedro. Nós temos um outro exemplo, né? De uma mulher de vida fácil, uma mulher cheia de dotes, uma mulher com belezas externas também muito atrativas, e que através da luxúria começou a se perder durante o caminho. Mas, quando Jesus a encontrou, ou ela encontrou Jesus, as coisas começaram a mudar. E a arrependida Madalena, de Magdala, Maria Madalena, ela então segue Jesus fielmente em todas as suas devoções, se entrega plenamente à missão evangélica. Contudo, tudo aquilo que ela havia feito anteriormente não estava totalmente sanado. Ela se achava ainda culpada de muitas coisas. Jesus não a culpou de nada, mas ela se sentia ainda culpada pela vida pregressa que ela teve. Então, após o desencarne de Madalena, para quem não sabe, Madalena morreu de lepra, porque ela começou a dedicar a vida dela depois do desencarne de Jesus, depois da passagem de Jesus, ela se dedica aos leprosos, passa então o resto da vida deles cuidando dos leprosos, levando a palavra evangélica para os leprosos. E ela acaba cometida do mesmo mal e padece por ele. E agora, na espiritualidade, ela é a rainha, digamos assim, da legião, da região do Vale dos Leprosos. Então, ela que cuida daquelas pessoas que estão lá, que ficam naquele momento. E os leprosos não são apenas a lepra física, a lepra das chagas que deteriora o corpo, mas a lepra da alma, que consome e corrói. Então, esta é a lepra que nós temos que trabalhar, temos que estripar de dentro de nós. E Maria Madalena está lá nos auxiliando também nessa tomada. Nós temos também 2 outros exemplos maravilhosos aqui, de pessoas muito próximas de Jesus. O outro é Zaqueu, que é o nosso Mateus, onde ele, como cobrador de imposto, gente, hoje em dia é gostoso pagar imposto? Não, é terrível, E naquele tempo, então, pior ainda, porque ainda hoje, tudo bem, você tem um certo trabalho, rendimento monetário, você contra gosto paga, o imposto de renda está aí, a gente sonega, não vou ficar no mérito da questão, a gente acaba fazendo algumas coisas. E naquela época, então, se você não tinha nada, alguma coisa o cobrador levava de você. Ou um carneiro, ou um galinha, ou alguma coisa, ou então você acabava apanhando por aquilo que você estava devendo. Ou seja, quando o cobrador chegava, você tremia na base. Alguma coisa você vai levar. E Zaqueu era muito rigoroso, ele explorava demais as vítimas. Eu sei que hoje em dia isso não acontece, as pessoas não exploram a gente, não existe suborno, não tem nada disso. Mas naquele tempo era um pouquinho mais complicado. E Zaqueu, então, olha, será que essa é uma pessoa para andar do lado de Jesus e ser chamado como um apóstolo entre os 12? Complicado, gente? Jesus via naquela criatura um ser em evolução e chama-o para participar do seu reino. Através do exemplo do mestre, ele iria modificar. Então, arrependido, o que eu posso fazer? Então, você vai auxiliar todos esses que você prejudicou. Então, na reparação do arrependimento, Mateus vai lá e se transforma num exemplo de abnegação e de bondade. E para terminarmos, para ficarmos só nesses exemplos, temos algumas coisas para falar também, mas esse último exemplo é do glorioso Judas Iscariotes, o grande amigo de Jesus, que acompanhou até o final. Acompanhou até o final, e todos sabem o fim que Judas levou, se arrependido ao extremo, ele comete o ato insano, de tirar a própria vida, e como se isso fosse amenizar a insanidade que ele cometeu. Mas vamos analisar que o ato de Judas tinha que acontecer. O ato de Judas, alguém tinha que fazer. Então a missão de Jesus foi nos trazer a boa nova. E a de Judas é uma missão muito mais complicada. É de trair o amigo. Não é fácil. Mas Jesus o chama pela força do seu ser. Será que Jesus não saberia que logo de cara, Pedro na mesma ceia que Pedro se exaltou, ele também falou, um de vocês irá me trair.
Então, já sabendo também das coisas. Então, Jesus escolhe Judas, foi um dos primeiros apóstolos a ser escolhidos por Jesus, foi Judas, para poder caminhar ao lado dele e tentar demonstrar, né, a força desse ser, pegar um pouco da força desse ser também. Então, Judas acaba, né, tirando sua própria vida, e no exato instante que Jesus também deixa de respirar, Jesus enquanto um homem deixa de respirar, Jesus vai e resgata Judas, desse lugar terrível que é o Vale dos Suicidas, para que possa então amenizar essa sua dor, dizendo: você me ajudou. Então segue a sua vida, e mais tarde, um pouco mais tarde, lá por meados de 1300, 1400, Judas volta para resgatar, porque ele mesmo não se sentia ainda tão livrado, tão livre desta carga tão pesada que as pessoas colocaram em cima dele. Então ele retorna na figura de Joana d'Arc para poder então demonstrar este valor, né, da força interna do ser, de tentar mudar as coisas. E assim Joana conquista. E se vocês forem analisar os mecânicos da Igreja Católica, o processo de canonização e beatificação de Joana d'Arc é o mais curto que existe. Não tem menor que esse. Porque entre os 12, Judas era ainda que não tem o nome de santo. Talvez esse processo todo envolvido. Pois bem, somente através da meditação diária dos atos praticados é que o indivíduo pode precaver das ações infelizes. Essa frase me despertou a atenção, porque me faz lembrar de um outro maravilhoso ser chamado Santo Agostinho, o cujo ele foi um dos primeiros a auxiliar Kardec na decodificação do Evangelho do Mestre, né, oferecendo os seus préstimos para que haja, então, uma melhor compreensão entre os povos, através do Evangelho, através do Livro dos Espíritos, através da Gênesis. Santo Agostinho estava presente por um momento com o Kardec. E tem uma passagem de Santo Agostinho que eu acho maravilhosa, creio que todos vocês já conhecem, mas cabe a relembrança, porque nesta frase fala, né, meditações diárias. E Santo Agostinho nos convida a uma meditação diária. Ao dormir, ele falava para consigo mesmo: bom, o que eu fiz de mal hoje? Quem eu feri, quem eu maltratei? Ok. Então ele se arrependia e pedia forças para que pudesse melhorar. O que eu fiz de bom hoje? Isso. Então tá, dê-me força para poder regenerar-me cada vez mais. Nos convidando a esta autoanálise diária. Então antes de dormir ou levantar, será que a gente não pode também parar um pouquinho, né, nessa correria diária que nós temos e dizer: ok, hoje eu magoei A, B, C, D, Z. Então, que eu possa ter a coragem, o discernimento, de ir lá e procurar me colocar a serviço, por pedir desculpas do que eu posso fazer, e me colocar em prontidão. Então, vamos fazer isso, né? Vamos fazer esse exercício e analisar. Porque ao analisar e aceitar o erro, já é um grande passo. Já é algo muito bom que a gente já vai perceber uma mudança interna. E essa mudança interna vai nos fortalecer cada vez mais. O arrependimento é luz na consciência. A reparação é a consciência do dever em ação. Então nós temos que, com o arrependimento, acende em nós uma esperança, acende em nós uma luz, não é que eu vou chegar até lá, vou conseguir, só que para chegar até lá eu tenho que andar, eu tenho que agir. É onde entra a reparação, que é termos a consciência do nosso erro e fazermos alguma coisa para reparar este erro. Ok? Estamos abertos. Temos perguntas? Pergunta do Lourenço, nosso amigo. Mauro, bom dia. Bom dia. Só o arrependimento com a prática do bem é o bastante para na reencarnação atual quitarmos nossos débitos? Tem muita coisa a ter aí, meu querido. Né? A prática do bem é fundamental, mas repete nos dias atuais, é isso que ele fala?
bastante na reencarnação atual que está nos nossos eventos. A reencarnação atual é uma grande oportunidade que nós temos. Então, temos que preparar hoje, temos que nos arrepender hoje, fazermos o hoje, fazermos o agora, contudo, né, não sei que carga negativa eu trago do passado. Não importa. Não importa eu fazer o hoje aqui, mas com toda certeza teremos outras reencarnações para pagarmos todos os débitos que nós temos no passado. Afinal de contas, como já foi dito, ninguém aqui é santo. Nós temos culpa no cartório. Alguma coisinha errada nós fizemos. Só que, nesse ir e vir desta maré humana, a cada oportunidade bendita reencarnatória que nós temos, é mais uma vez, mais uma dádiva da misericórdia divina para podermos lapidarmos o nosso ser e aprimorarmos, arrependendo e reparando e evoluindo sempre. Tá? A evolução ela é uma contínua, ela é eterna. Nunca vamos parar. A nossa grande meta é a felicidade. A felicidade está um pouco distante. Nós temos momentos felizes, temos momentos alegres, mas plenamente felizes, realizados, a felicidade ainda está um pouquinho longe. Nosso mundo chegará a isso. As transformações ocorrerão naturalmente. E cabe a nós ajudarmos e auxiliarmos que essas transformações não apenas envolva, né, os que estão em nossa volta principalmente, mas a mim mesmo também. Eu tenho que preparar para a mudança que virá. Eu tenho que refazer os meus, reparar e redimir os meus erros através de atos benéficos. Mais alguma pergunta? Temos uma lá atrás. Bom dia a todos. Voltando a essa recomendação de Santo Agostinho, o duro é quando você chega à noite e começa a pensar, talvez pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, a gente ainda acha que aquilo que a gente errou, não, mas o outro que errou, fez isso, né? A gente assumiu o nosso erro, né? Então o negócio é a gente pedir, que a gente seja perdoado pelos nossos erros, mesmo na nossa ignorância, né? Porque É isso? Então, né, gente, é fabuloso, porque a gente tem colocado, através do orgulho, muitas vezes nós não reconhecemos o nosso erro. É exercício diário, né? Não, o que eu fiz é certo, o que a outra fez é errado, eu tenho a razão, na minha razão ninguém tira. Então, é um passo de cada vez, né? Lembra da história da Jujuba, que eu contei para vocês aqui? É um passo de cada vez, é um passinho aqui, um passinho acolá. Mas a gente tem que ficar atento que o passo tem que ser dado primeiro por mim. Eu não posso esperar que o outro venha pedir perdão. Mesmo se eu estiver coberto, Jesus não estava coberto de razão? E o que aconteceu com ele? Então ele estava coberto de razão em todos os momentos. Então aí, fazer. Independente se o outro vai querer aceitar, não interessa, faça você a sua parte. E aí sim nós teremos condições de crescer. É lento, por isso que eu falei, o bicho homem ainda habita em nós. É normal, nós estamos na Terra, nós não estamos morando em Júpiter, nós estamos na Terra. E espero retornar aqui algumas vezes para juntos nós conseguirmos mudar esse planeta e transformá-lo realmente num planeta melhor. As crianças estão aí, uma visão melhor da coisa, né? Um olhar mais aberto, mais intrigante até, de querer respostas mais imediatas. No passado você falava, eu quero, não quero, ficava. Não quero, existe já um diálogo, existe já uma... É isso que está acontecendo. Então, nós, humanos, terráqueos, estamos começando a tomar consciência de que os nossos erros têm que ser saudados. O arrependimento já está à flor da pele. Está na hora de colocar a reparação nisso. E essa reparação vai partir de cada um de nós. Depende de nós. Então, a minha verdade e a sua verdade. Existe uma verdade. Aliás, questão essa que Jesus se calou ao ser indagado por Pilatos. O que é verdade? Jesus se calou. Por que será que ele se calou? Então, acho que a gente tem que começar a nos preocupar, a olhar internamente e ver
será que não é um orgulho exacerbado que não me deixa ver além de um palmo? Será que não é egoísmo que está falando muito forte em mim? O que será? E só através do trabalho de caridade para conosco mesmo e para com o próximo é que a gente vai conseguir tirar um pouquinho esse orgulho da gente. Mais alguém? Obrigado pelas suas palavras. Muito bom. Queria só tecer um comentário em relação à grande dificuldade que a gente tem, ou que eu tenho, né? Vou falar do autoconhecimento, de se autoanalisar, e nessa corrida maluca do dia a dia, correndo, a gente acaba pisando em um monte de gente. Estava lembrando de algumas ações que eu tomo interessantes, né? As pessoas que estão no metrô, na porta, eu costumo levantar os braços e mandar para o lado, porque como é que a pessoa está na porta do metrô? É a guerra, né? É uma guerra infernal. Então, assim, eu só queria... Né? Mas eu tenho essa consciência, eu fiquei com muito medo quando você falou. Quanto mais eu sei, mais responsável eu sou pelos meus erros. Não fui eu que falei, só teci as palavras que estavam escritas. Não, mas essa responsabilidade... Aí é o problema. Essa responsabilidade que a gente tem em relação a... Se eu estou maduro, se eu sei do que eu estou fazendo, eu sou muito mais responsável. Exato. Né? Então a gente... É isso. Obrigado pela observação. A gente vê, né, com bons olhos esse tipo de coisa, né? Porque é fácil vir aqui num centro, num templo evangélico, qualquer coisa, e falar palavras amorosas, abraçar, beijar, fazer carinho às pessoas. É muito gostoso. E lá onde o bicho pega, literalmente, como é que funciona, né? Aí, então você realmente tem que se colocar num escudo, porque o que acontece? Você vê situações assim absurdas, mas é uma questão de cultura, de povo. Gente, Brasil tem 512 anos. É nada. Tá? Para quem viaja, para quem vai ter a oportunidade de ver outros locais, outras civilizações, outras culturas, você chega num prédio, esse prédio foi erguido em 512, tem 1000 anos, só o prédio já tem 1000 anos, é uma civilização que já traz alguma coisa. Então, nós não podemos generalizar, mas na maioria das partes dos locais existe um certo respeito. Então, a porta do metrô abre, as pessoas saem, depois as pessoas entram. Você fica assim, como assim? Né? Aqui você é projetado esse lado, né? Então, se você não quer entrar, você de qualquer jeito entra. Se não quer sair, você sai. Então é uma questão de cultura. As pessoas vão respondendo isso pouco a pouco, né? E é nesses momentos que nós temos que fazer a diferença. Como nós temos que fazer a diferença? Se eu sei, o que eu faço? Eu procuro, então, respeitar esses direitos. Eu tenho que dar o exemplo. Aí você, mas se eu der o exemplo, eles passam por cima de mim. Ok. Então, vou procurar levantar mais cedo, procurar pegar em outro horário, fazer um outro percurso. São situações que nós temos que nos adaptar. Mas é através da nossa... eu tenho que fazer, não vou para o outro fazer. Porque se eu fizer e começar a dar certo, quem sabe, através do meu exemplo, desperte no outro a mesma coisa. E no outro a mesma coisa. Por exemplo, estava lendo hoje no jornal, saiu uma coisa bacana sobre a Zona Norte. Acho que todos vocês são da Zona Norte aqui, na Folha de São Paulo. Dá uma lidinha que vale a pena. Né, onde as pessoas gostam de onde estão, de morar aqui. Gostam do jeito que é. Tem seus problemas? Tem, como em qualquer outro lugar. Mas procurar sempre amenizar esses problemas, exaltando a beleza. Então vamos exercitar o nosso olhar para o belo, para o bom, né, e não enxergar apenas os erros. Os problemas têm, eu sou cheio de problemas. Agora, procurar lapidar esses problemas em mim. Não deixar que isso seja o meu meio de vida, a fonte de... Não, vou errar, sou humano, erro. Agora, me arrependo e vou reparar esse erro com ação. Qual ação que é essa? Do 1 milhão, 10 para as 11, estamos aqui, estamos acordados, né, falando, essas ações. Sábado faz uma coisa, domingo faz outra coisa. Hoje, só para nós encerrarmos, né, eu passo em frente a algumas quadras de futebol society, né, que tem por aí espalhado nessa cidade. Eu falo, uau, gente, vocês não têm ideia de quanta... Eu não jogo bem, mas eu joguei muita bola, de quantidade, não de qualidade. Né? Eu dei muita bola, né? E fala, olha, que maravilha, né? Que bom que eu pude ter o meu tempo de jogador de futebol, né? E hoje eu estou jogando, né? Assim como o Pedro pescava peixes, hoje pescador de homens, eu jogava bola na rede, hoje eu estou jogando na rede, quem sabe puxa alguma coisa. Tá bom? Ficamos em paz.
Bom, depois dessas brilhantes palavras, ótima exposição, vamos novamente entrar agora dentro de cada um de nós, nos arrepender e pensarmos a melhor forma de repararmos estes erros. Jesus, na sua magnitude, está sempre aqui para nos perdoar, nos ajudar e nos iluminar o melhor caminho. E vibremos também por todos os nossos irmãos que ainda permanecem na ignorância, que não buscam esse aperfeiçoamento moral, que continuam na erraticidade, que encontrem a palavra, a luz e a paz. Vibremos pelas nossas crianças, para que elas possam, através da sua paz, nos ensinar a sermos um pouco mais crianças. Vibremos pelos nossos idosos, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, por toda a nossa família, estejam eles neste plano ou não. E pedimos sempre a proteção e a graça de nosso Pai, de Maria, nossa Mãe, Consoladora, Protetora, para que possamos agora receber os passes, levarmos toda a paz, a sabedoria, o discernimento e espalhar pelo mundo afora, para quem quer que seja, sem descrição, sem discriminação. Obrigado, Pai, pela palestra de hoje e por tudo que nos ensinaste nos nossos dias. Assim seja.